Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Está baixo, né? Esses assistentes, viu? É ruim. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das terças-feiras. É um prazer imenso estar com todos vocês e também agradecemos a presença do pessoal aí que está nos vendo e nos ouvindo nas mídias digitais. Inicialmente, vamos fazer sempre aquelas nossos recadinhos. E os recadinhos principais, o recado principal é justamente em relação às cestas básicas, que a gente ajuda uma quantidade de 300 a 350 famílias, e essas famílias dependem quase que unicamente da nossa contribuição. Agora imaginem só que se cada família tiver 4 componentes, são 1.400 pessoas que nós ajudamos aqui todo mês. Então aquele que puder ajudar com mantimento, trazendo o próprio mantimento, deixando aqui. Quem quiser fazer uma doação mais fácil na livraria, é só avisar na livraria que a doação para as cestas básicas das assistidas será sempre muito bem-vindo. Qualquer valor ajuda a gente angariar o valor suficiente para a gente poder fazer essa nossa parte social, que na verdade, fora da caridade não há salvação, que é o lema da Casa Espírita. E o nosso lema é justamente fazer a caridade. Não só trazer aqui todos os amigos espirituais que trabalham conosco, trazer o alívio das palestras, essa vibração amorosa que traz a tranquilidade para nós, essa ligação com a espiritualidade, isso é muito importante. Esse é um benefício que nós precisamos trazer para nós. É um momento nosso, e esse momento nós temos que aproveitar. Essa ligação, quando a espiritualidade chega a nós, nessa tranquilidade, nessa paz e nessa luz, quanta luz que temos aqui, como foi falado na música agora, né? Então, mas para que não atrapalhem também toda essa sintonia amorosa que nós vamos nos envolver, vamos desligar o celular, porque ele toca. E não é Bezerra que está ligando para nós, não. Então, às vezes atrapalha, não é? Então é isso. Bom, só avisando que as 3 primeiras fileiras, elas são direcionadas àqueles que estão fazendo o tratamento. Então, vamos ao nosso trabalho de hoje. Nós teremos a leitura do Evangelho e da mensagem, mais a prece inicial. A Cláudia Regina Maciel, a trabalhadora nossa, Claudinha, as vibrações e a prece final com a Magda Aparecida Bária, trabalhadora nossa também, e o nosso grande amigo Sebastião de Oliveira vai trazer hoje o livro do mês, que é o Ave Cristo, um livro imprescindível, uma leitura maravilhosa, para a gente chegar na época de Jesus, para a gente entender, para a gente, Emmanuel traz de uma maneira esse período da vida de Jesus e que faz com que nós consigamos nos introjetar dentro daquele espaço físico daquela época. É um livro maravilhoso e o Sebastião fará essa explanação para nós com muita maestria. Então, iniciando, Cláudia, por favor. Tá. Boa noite a todos. Do livro de mensagens Folha de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed.
A individualização do ser se dá a partir de um processo por meio do qual a criatura se torna consciente de seus aspectos singulares, ou mesmo quando se conscientizou de que seus atributos particulares e originais a diferenciam das outras pessoas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. E agora, vamos fechando os nossos olhos, buscando sintonizar com a espiritualidade amiga que nos envolve. Vamos imaginar o Mestre Jesus nos envolvendo no seu manto de luz. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite para mais um aprendizado do Evangelho, para receber os ensinamentos através do palestrante Sebastião, que possamos abrir os nossos corações para receber o melhor que está reservado a cada um de nós e que possamos sair daqui fortalecidos, reabastecidos para mais uma semana, com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Todos bem? Não tem como não estar bem aqui, né? Na casa de paz e amor, falando de Jesus, estudamos o Evangelho, né? Não vamos livrar dos nossos problemas, tal, mas vamos nos tranquilizar, vamos nos serenar para sair daqui mais calmos, para durante a semana, durante o mês, resolver os problemas, resolver a dificuldade, né? E vamos falar aqui, como diz o Tadeu, toda a primeira semana do mês, aqui no Paz e Amor, a gente fala de um livro, né? Cada dia da semana a gente fala do mesmo livro durante a primeira semana. E esse mês é esse livro aqui, Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livrinho de umas 300 páginas, gostoso de ler, faz a gente viajar na história, eu que gosto de história, né? Então, eu vou subir aqui um pouquinho, que eu acho que está meio... Tá ótimo, obrigado, Ronaldo. Então, ele fala um pouco da história, né? Principalmente dos primórdios do cristianismo,
Um livro muito cativante, é muito gostoso de ler, recomendo a todos. Então, esse livro é escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Só que, como eu disse, antes de falarmos do livro em si, eu vou falar um pouquinho dos autores do livro, apesar do Chico, todos conhecem, né? Mas é só uma introdução pequenininha dos autores. Chico Xavier, todos nós a conhecemos, nascido em 1910, e desencarnou em 2002. Eu até estava lembrando, se eu não me engano, foi o dia que o Brasil foi campeão, né? Acho que foi em 2002, na final da Copa. Escreveu mais de 400 livros, e seu trabalho foi voltado sempre à divulgação da doutrina, amparo aos necessitados, psicografias, teve alguns filmes que a gente já viu, então conhecemos bem a história desse grande homem, né? Grande espírito que teve aqui na Terra. Ele escreveu diversos livros com alguns outros espíritos. André Luiz, nesse caso aqui foi com Emmanuel. Aí tem Humberto de Campos, Bezerra de Menezes. Então é uma vasta e ampla literatura que temos aí para ler, aprender, evoluir e crescer. Nesse livro que falamos hoje, como eu disse, foi pelo Espírito Emmanuel. Foi transmitido pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, ele faz parte de uma coleção que no meio espírita nós chamamos de romances históricos. Por quê? É envolvido a história, né? E é romance porque ele conta fatos com história com começo, meio e fim. E essa coleção de romances históricos são 5 livros. Aí eu vou fazer só o resuminho dessa. O ideal seria até ler na sequência, né? O primeiro livro se chama Há 2000 anos. Foi psicografado em 1939 por Chico Xavier. Aí depois, em 1940, tem o segundo livro da coleção, que chama 50 anos depois. O terceiro livro é Paulo e Estevão, 1941. O quarto livro dessa coleção é o livro Renúncia, 1944. E esse aqui é o quinto livro, que é o Ave Cristo. Caindo. O Renúncia, 1944. Eu deixei um pouquinho mais alto, que já vai cair mesmo. O Ave Cristo, 1953. Então, quase 10 anos depois, teve um intervalo, né? Primeiro foi a cada ano, um intervalo de 10 anos, veio esse livro, Ave Cristo. Todos esses 5 livros dessa coleção de romances históricos, ele tem em comum histórias do primórdio, do começo do cristianismo aqui no planeta Terra. Ou seja, onde tudo começou. Hoje, se podemos estar falando aqui de Jesus, com o coração aberto, tranquilo, em paz, quando a gente começa a ler esses fatos históricos e esses livros, a gente vê que não foi tão fácil assim. Falar de Jesus, poder, né, proclamar nossa fé, não foi fácil assim no começo do século. Então, lá nos primórdios, século I, II, III, logo assim, depois da crucificação de Cristo, e dando continuidade aos ensinamentos dos apóstolos, e de todos os outros mártires que vieram na sequência, foi um período onde retrata onde acontece esse livro, que é um período de dificuldade, que vai até o ano 300, assim, terceiro século, a dificuldade de implantar realmente o cristianismo no planeta. E aí, como eu disse no começo,
envolve muita história, né? Então, antes de falar um pouco do livro, porque assim, o livro, eu vou dar só uma introdução pequenininha, que é para pegar, para todo mundo comprar e ler, entendeu? Mas eu vou falar um pouquinho, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler, não vou falar o final. É difícil falar de um livro, que às vezes você conta a história e ninguém precisa te comprar mais, né? Já sabe o que aconteceu, né? Mas eu não vou falar. Eu vou só tentar incentivar a leitura. Esse livro, ele nos faz voltar aos anos entre 230 e 250, numa região que era dominada pelo Império Romano, ali na região da Itália, Ásia, Europa. E foi nessa época, a história que ocorre nesse livro foi acontecida nessa época, século II, na região na Itália, Ásia e um pedaço da Europa. Nessa época, os cristãos eram os perseguidos, queimados vivos, jogados às feras, tinha espetáculos nas arenas, tudo para impedir essa ampliação, esse crescimento da boa nova de Jesus. Porque na época eles acreditavam em outros deuses, tinha os deuses Júpiter, Deus não sei o quê. E, infelizmente, o cristianismo na época, quem era cristão, quem falava de Cristo, era jogado na fogueira, o leão comer, fazia espetáculo, as pessoas assistindo. Por isso que eu falo, para a gente estar aqui hoje, foi difícil, para a gente poder ter essa paz, essa tranquilidade de falar de Cristo. E agora então eu vou falar um pouco do livro, dar uma introdução do livro. A gente nos situemos o que acontecia na época, né? A dificuldade de viver naquela época. E em meio a esse cenário turbulento, hostil, violento contra os cristãos, na época do Império Romano, ainda lá no plano espiritual, que é aí onde começa o livro, no plano espiritual, tem um personagem que chama Quinto do Varro. Ele solicita uma chance de descer, de reencarnar aqui no planeta Terra e auxiliar o seu filho, que é o personagem Tassiano do livro. E Tassiano se encontra perdido ainda no plano espiritual também, inclusive de lá, apoiando toda essa turbulência, todo esse movimento que acontecia aqui. Do plano espiritual, ainda já apoiavam essa violência toda contra os cristãos. Então o livro trata da história de um pai querendo resgatar esse filho, e começa no plano espiritual, a história do pai e do filho. Basicamente, esse pai, ele busca ajudar esse filho e ainda mudar seus comportamentos e enveredá-lo desses novos caminhos, à procura do Cristo. E nessa busca frenética desse pai, de muito sofrimento, acontece em paralelo, no livro, várias outras histórias. Então a história principal é desse pai para ajudar o filho, mas acontece outros dramas, outras histórias. Por isso que é um livro que você sai de um capítulo e já quer começar o outro, aguça a nossa curiosidade, né? Então tem várias outras histórias, outros dramas, de outros personagens, que ocorrem a cada capítulo. E depois eu vou falar um pouquinho lá na frente, uma curiosidade desse livro a respeito desses outros personagens. Mas eu vou focar por enquanto na história do pai e do filho. Mas eu vou falar uma curiosidade desses outros personagens. Então o livro começa com uma história de traição sofrida por esse pai, que é o personagem Quinto do Varro. E ele se vê obrigado a se afastar desse filho quando ele ainda tinha 1 ano.
Então, lá do plano espiritual, né, ele pede para voltar, consegue ajudar o filho. Só que existe uma trama em que ele é afastado desse filho quando ele tinha 1 ano. E aí esse pai se vê obrigado a buscar outros caminhos. Pois aí nessa história, nesses dramas, ocorrem vários outros encontros e desencontros. Então a gente pensa que a história ia focar nisso, de repente acontecem outras histórias com encontros e desencontros. E aí tem a história desse pai em paralelo, que continua superando, após encarnado, superando as dificuldades da época, porque existe uma diferença. O pai, ele é um espírito já mais evoluído, né, cristão, com as ideias do cristianismo, com a ideia de Jesus. E o filho é exatamente oposto ao pai. O filho é ideias políticas, filosofia política contra o cristianismo. Porém, esse pai continua nessa fé inabalável desse Jesus que ele acredita. E esse pai segue firme no seu propósito. Durante todos os acontecimentos, deixa eu ver se eu não pulei mais parte aqui. Não pulei não, tá certo. Segue firme no propósito. Há momentos extremamente emocionantes no livro, com histórias felizes, algumas nem tanto, algumas persistências, algumas decepções, mas sempre a fé e a coragem desse pai e de vários outros cristãos ali do grupo, que ele encontra outros cristãos que vivem essa dificuldade da época, e eles permanecem aqui na fé, na coragem, acreditando nesse Cristo, estando ali para ele e por ele. Por isso que o livro se torna emocionante. É um absurdo a fé, né, da situação lá e a persistência desses personagens. E aí o que vai acontecer no meio do caminho e o que acontece dos outros personagens, das outras histórias, eu não vou falar. Eu vou parar por aqui. E o grande finale também não vou falar, porque eu espero que vocês comprem, que vocês leiam, né? Porque vale a pena. Então o grande finale fica por conta de vocês. E aí o livro está na livraria, com 20% de desconto, tal, que a gente já sabe aqui. Eu estou falando isso para incentivar a compra e a leitura, que é muito bom. E quando a gente começa a ler esse livro, somente eu que gosto de história, ele envolve um pouco da história do cristianismo, do começo do século, a gente começa a viver, parece na época do livro, né? A gente sente toda a energia, a gente vai se envolvendo no livro, e parece que a gente faz parte dessa história, dos acontecimentos ali do livro. E aí a gente se envolve num tanto que a gente vê, como eu falei no começo, o que trouxe para mim de mensagem esse livro. Como pessoas anteriores a nós, falando no início do século, esses cristãos, como foi difícil para eles, né? Manter essa boa nova, manter os ensinamentos, acesa essa chama do Cristo, de Jesus. E como é importante para a gente manter, como é bom reaviver essa fé, né? Ser persistente, que nem eu falei aqui no começo. Esse pai, teve os problemas dele, mas como a fé ajuda o que eu aprendi nesse livro. Como ter fé e como confiar nesse Cristo ajuda em tantas situações da vida, logo no começo, desde quando ele morreu, né? Que ele foi crucificado. E uma curiosidade desse livro, que ele chama Ave Cristo, né? Tem uma interrogação. Ele
é uma referência de uma frase escrita, eu dei uma pesquisada, nos estandartes da bandeira que tinham no plano espiritual, que os espíritos carregavam essa frase, que era: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Então, o título do livro vem dessa frase, dessa bandeira, desse pleiade de espírito no plano espiritual. E esta frase era exatamente para contrapor uma outra frase de uma outra bandeira aqui no plano terreno, que era Ave César, que era o imperador, né, da época, aqueles que estão prestes a morrer te saúdam. E antes do combate lá, que tinha os gladiadores nas arenas, tal, eles empunhavam essa frase Ave César. Então, essa Ave César, esse Ave Cristo, foi uma contraposição, foi para contrapor, vindo do plano espiritual. Aí é uma curiosidade só do título, né? Então eu sugiro, que nem eu disse, né? Estudarem, lerem, refletir na mensagem, que para mim o que marcou mais, o que reforçou para mim a importância de manter essa fé em Cristo, né? Essa fé nesse nosso amigo de todas as horas. E uma outra curiosidade que eu queria falar desse livro, essa coleção, para finalizar, do livro de Emmanuel, o Emmanuel, ele viveu praticamente em todas as épocas, ele conta das histórias desse livro. Então, toda essa trama desses outros personagens que tem nesse livro, por isso que eu pedi para ela ler a parte de reencarnação, do parentesco, do laço sanguíneo, quando não é laço sanguíneo, porque alguns personagens dessa época viveram depois, então encarnaram depois. Então, alguns personagens desse livro, aqui no livro não fala isso, mas é uma curiosidade, né? Para finalizar. Por exemplo, Quinto do Varro, a esposa, a filha, são personagens que viveram. O próprio Emmanuel são encarnações de Chico Xavier, Arnaldo Rocha, Bezerra de Menezes. Então você vê que é o mesmo grupo, falando de Cristo, brigando por Cristo, sofrendo por Cristo, há 2000 anos atrás, e temos essa bênção do livro, com esses mesmos essas mesmas pessoas, né, ali em Minas, um lugar abençoado, Minas, né, e que viveram, então são grupos unidos, espíritos, que já há muitos anos, né, 2, 3 mil anos, buscam e trazem para nós essa história de Cristo. E que esse Cristo que a gente conhece, que Ele está aqui hoje, e esses espíritos que estão aqui também, em nome dEle, para nos ajudar, que eles protejam, fortaleçam a fé de vocês, e muito obrigado. E agora, depois de ouvirmos a palestra do nosso amigo, desse livro que retrata os problemas de um pai que tenta resgatar os filhos, aqueles entes queridos que estão ao seu lado, levantamos aqui o nosso pensamento a Ti, ó Pai, que também nos tenta resgatar, ao Mestre Jesus que veio aqui na terra, também tentando nos resgatar. Ó Mestre, Mestre amado, vós que sois o médico dos médicos, governador de nosso mundo, junto com essa falange de bons espíritos que o acompanham, tenha misericórdia de nós. Perdoa
nossos pensamentos errôneos, nossa ansiedade e nossa pressa em sermos muitas vezes o que nós nem queríamos. Acalma nossas mentes para que possamos bem receber o tratamento do passe, descruzando os braços, colocando a mão direita na perna direita e a esquerda na esquerda. Vamos nos preparando para o passe que os nossos amigos médios se posicionam, captando essa vibração e essa energia no plano astral. Visualizem então uma luz azul que percorre todo esse ambiente e envolve o nosso corpo, começando pelo coronário, onde temos a glândula pineal ligada às funções do cérebro, comandando o que fazemos, traçando nossas atitudes. Seguimos com essa luz e passamos pelo frontal, a glândula pituitária, localizada na fronte, entre as sobrancelhas, centro de força, responsável pela intuição e a criatividade. Descemos então para o laríngeo, relacionado à glândula tireoide, situada sobre a garganta, exercendo influência no controle do metabolismo e nas palavras que expressamos. Pensamos sempre naquilo que nós vamos dizer. Primeiro o pensamento e depois a palavra. Essa luz chega agora ao cardíaco, a glândula do timo, responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções e sentimentos, indo para o esplênico ou plexo solar, localizado sobre o baço, ligada à digestão, emoções e metabolismo. Seguimos agora para o umbilical, onde temos as glândulas suprarrenais, pâncreas, situado sobre o ambíguo, ligado à fisiologia da alma, ao campo das emoções, sentimentos primários e também ao sistema nervoso, razão pela qual as emoções violentas paralisam a digestão e repercutem sobre o fígado. Chegamos então no básico, a glândula suprarrenal, situada na base da coluna vertebral, abaixo do órgão sexual. É o principal modelador dos estímulos da vida orgânica e espiritual do homem. Descemos com esta luz pela parte frontal de nossas pernas até os nossos pés e retornamos pela parte traseira, subindo pela nossa coluna, costela a costela. Alcançamos o pescoço e chegamos novamente ao coronário, encerrando o ciclo com o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Nos sentindo então revitalizados e gratos por todo o bem que recebemos, vamos estender essas energias aos nossos lares, clareando todos os ambientes, removendo qualquer miasma que esteja ali impregnado, beneficiando assim a todos que compartilhem da nossa casa e a todos os lares vizinhos. Caminhem também com essa luz ao seu local de trabalho, envolvendo todos aqueles que participam da sua vida diária. Vamos direcionar ainda essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos que necessita de tais bênçãos para que seja agraciado por sua recuperação. E agora, vamos tirar o que temos de melhor de dentro de nós, de nossa mente, de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai de dentro de nós em direção ao universo e com esta força, unidos,
Vamos vibrar para que estas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra, imaginando essa luz azul ao redor de nosso planeta, dando orientação e discernimento aos governantes, orientando-os em suas decisões que a tantos têm afetado, principalmente aquelas famílias que estão sendo atingidas pelas guerras nos países em que os confrontos armados levam à morte milhares de irmãos inocentes, como na Ucrânia, Rússia, Israel, Síria e outros afetados. Vibremos por nossos irmãos no sul do Brasil que enfrentam grandes dificuldades e provações. Pedimos ainda que a população do mundo seja tocada pela necessidade de vigilância constante e oração permanente neste momento em que precisamos de ajuda de todos em pensamentos positivos de fé e esperança. Pedimos também que a harmonia e a paz do universo entre em todos os ambientes que hoje sofrem com o momento que estamos atravessando. Vibremos por aqueles que ainda estão afetados pela Covid, pelo câncer e outras doenças degenerativas. Vibremos pelos ambientes hospitalares, abraçando as equipes médicas que tanto se dedicam à recuperação de vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI e pelos que estão na fila de espera. Vibremos pelos asilos e pelos orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Pelas mães que se viram abandonadas pelos filhos e pelos filhos que foram abandonados. Vibremos por aqueles que moram em presídios, levando luz e sentimento de amor àqueles que merecem uma oportunidade para se renovarem. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, abandonados e sem um lar. Vibremos por aqueles que estão à procura de um emprego, por aqueles que se envolveram com vícios e drogas. Façamos nossa prece para que uma luz paire sobre todos, levando-os ao equilíbrio, a uma renovação interior. Vibremos pelos espíritos sofredores, pelos desencarnados, para que encontrem esclarecimentos. Vibremos pelos suicidas, pelos nomes dos encarnados e desencarnados que estão nestas urnas. Vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspage, pela Crepage, por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores, pelos que estão presentes e pelos que nos veem pela internet e nas mídias sociais. E em seguida, vamos abençoar as nossas águas, junto com os caboclos, os índios, as irmãs Marias, as equipes médicas, jesuítas que nos assistem, que retiram da natureza, do solo, das flores, das matas, todos os fluidos cósmicos e minerais necessários à fluidificação destas águas, de todos os reservatórios, dos filtros em todos os lares, energizando com os fluidos necessários ao bem de cada um. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicionem a estas águas energias restauradoras de saúde, paz, harmonia e esperança a todos nós. E assim, voltando para casa de paz e amor, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, a todos os seres de luz e de amor que nos auxiliaram, aos mentores desta casa e aos mentores de cada um de nós por este momento. Pedimos humildemente que velem por esta casa que tanto ampara aos encarnados e desencarnados. E neste momento, nos dirigindo então à prece final, pedimos de coração: Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, obrigado por mais um trabalho, obrigado pelo aprendizado,
que sua luz nos guie pelos caminhos corretos, que possamos de coração nos transformar moral e espiritualmente para chegarmos mais perto de Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos guie, que possamos nos reencontrar na próxima terça-feira e agradecemos a todos a atenção e a participação desse nosso trabalho. Uma boa noite a todos vocês. Sigam em paz. Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem. De luz, paz e amor em Jesus.